Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. O Salmo 23 é um dos mais conhecidos e amados salmos da Bíblia. É uma expressão de confiança e fé em Deus, mesmo em meio às dificuldades da vida. O salmista descreve Deus como um pastor bondoso e fiel, que cuida de suas ovelhas e as protege de todo o mal. O salmo começa com a afirmação de que o Senhor é o meu pastor. Esta afirmação expressa a confiança do salmista de que Deus está sempre com ele e o guiará por toda a vida. Nas estrofes seguintes, o salmista descreve algumas das bênçãos que Deus lhe concede. Ele diz que Deus o faz repousar em verdes pastagens, o conduz a águas tranquilas e restaura seu vigor. Deus também o guia nas veredas da justiça e o protege dos perigos. Na quarta estrofe, o salmista descreve uma situação difícil pela qual ele está passando, e ele está caminhando por um vale de trevas e morte. No entanto, ele diz que não tem medo, pois Deus está com ele. Ele sabe que Deus o protegerá e o ajudará a superar qualquer dificuldade. A quinta estrofe descreve outra bênção que Deus concede ao salmista, em Deus prepara uma mesa para ele na presença de seus inimigos. Esta imagem representa a provisão de Deus e sua bondade para com o salmista, mesmo quando ele está rodeado de pessoas que o odeiam. A última estrofe do salmo é uma expressão de confiança e fé. O salmista diz que a bondade e a fidelidade de Deus o seguirão todos os dias da sua vida e que ele habitará na casa do Senhor para sempre. O Salmo 23 é um salmo de esperança e conforto. Ele nos lembra de que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele nos garante que nos guiará e nos protegerá, e que nos dará a provisão que precisamos para cada dia. O Salmo 23 é um salmo de Davi, o rei de Israel. É um dos salmos mais conhecidos e amados da Bíblia, e é frequentemente usado como uma oração ou meditação. O salmo começa com a afirmação de que o Senhor é o meu pastor. Esta afirmação expressa a confiança do salmista de que Deus está sempre com ele e o guiará por toda a vida. Nas estrofes seguintes, o salmista descreve algumas das bênçãos que Deus lhe concede. Ele diz que Deus o faz repousar em verdes pastagens, o conduz a águas tranquilas e restaura seu vigor. Deus também o guia nas veredas da justiça e o protege dos perigos. Na quarta estrofe, o salmista descreve uma situação difícil pela qual ele está passando, e ele está caminhando por um vale de trevas e morte. No entanto, ele diz que não tem medo, pois Deus está com ele. Ele sabe que Deus o protegerá e o ajudará a superar qualquer dificuldade. A quinta estrofe descreve outra bênção que Deus concede ao salmista, em Deus prepara uma mesa para ele na presença de seus inimigos. Esta imagem representa a provisão de Deus e sua bondade para com o salmista, mesmo quando ele está rodeado de pessoas que o odeiam. A última estrofe do salmo é uma expressão de confiança e fé. O salmista diz que a bondade e a fidelidade de Deus o seguirão todos os dias da sua vida e que ele habitará na casa do Senhor para sempre. Interpretações do Salmo 23. O Salmo 23 pode ser interpretado de várias maneiras. Uma interpretação comum é que o salmista está se comparando a uma ovelha que é cuidada por seu pastor. O pastor é um símbolo de Deus, que cuida de seus filhos com amor e compaixão. Outra interpretação é que o salmista está usando a metáfora do pastor para descrever a relação entre Deus e o seu povo. O pastor é responsável por guiar e proteger suas ovelhas, e Deus é responsável por guiar e proteger seu povo. O Salmo 23 também pode ser interpretado como uma expressão de confiança e fé em Deus. O salmista sabe que Deus está com ele, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele confia que Deus o guiará e o protegerá, e que o ajudará a superar qualquer desafio. O Salmo 23 hoje. O Salmo 23 é um salmo que continua a ser relevante e inspirador hoje. Ele nos lembra de que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele nos garante que nos guiará e nos protegerá, e que nos dará a provisão que precisamos para cada dia. O Salmo 23 pode ser usado como uma oração ou meditação para nos trazer conforto e esperança.
Ele nos ajuda a lembrar que Deus é nosso pastor, e que Ele está sempre conosco. Leia a Bíblia. Amém.